As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olá, eu sou Frei Alfredo e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo. E este que é o quarto domingo da Páscoa, mês de maio, dia 8 de maio, Dia das Mães, domingo em que se celebra as mães, nesse mês todo dedicado a Maria. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós chegamos ao quarto domingo da Páscoa. E o quarto domingo da Páscoa é sempre iluminado pela imagem do bom pastor, que vem pontualmente até nós neste domingo, domingo da Páscoa, quarto domingo, e em que a liturgia nos mergulha, podemos dizer, num contexto que é tão caro, tão bonito para toda a mensagem da Escritura, fazendo-nos pensar em pastagens, nos rebanhos de ovelhas, no cajado, na voz do bom pastor, mas também no perigo dos lobos. Gostaria que desde já você pudesse aproveitar essa partilha, essa mensagem e também se inscrever neste canal que nos ajuda bastante. Se você gostou, se inscreva e também compartilhe com seus amigos. João 10, 27 e 30. É um texto bastante curto para este quarto domingo, apenas de 4 versículos, que temos com poucas palavras tiradas de um discurso bem maior, obviamente, que é o capítulo 10 de São João. E a primeira coisa a lembrar é que todas as vezes que Jesus, o Filho de Deus e Deus mesmo, vindo a nós, quando Jesus se encontra no Templo de Jerusalém, que é o lugar para eles mais sagrado da terra, o mais santo de Jerusalém, na verdade, lá se entendia que o próprio Deus estivesse presente, lá Deus habitava. Quando Jesus está ali, há sempre uma situação difícil, uma situação de conflito. No texto do Evangelho, para este quarto domingo, João 10, 27 e 30, João 10, 27 e 30, nós vamos ver que esta é a última vez, então, que Jesus vai estar no templo. E desta vez tentarão apedrejá-lo. É preciso, então, compreender que esses poucos versículos, 4, compreendê-los num contexto mais amplo do capítulo 10, no qual o evangelista insere estes poucos 4 versículos, aliás, num contexto deste quarto domingo, do texto deste quarto domingo, o contexto de uma das festas mais importantes de Israel. É a festa da dedicação do templo, conhecida também como a festa das luzes. A festa das luzes. A festa da dedicação é a reconsagração do templo de Jerusalém, feita por Judas Macabeus no ano 165 a.C. Nessa importante ocasião, então, se acendia um grande candelabro, e é por isso que era conhecida como a Festa das Luzes. E aqui nós temos que um conflito, fica claro um conflito entre essas festas das luzes e Jesus, que se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, Jesus havia dito. Na verdade, no versículo 23 desse capítulo 10, quando Jesus entra no templo, é rapidamente cercado pelas autoridades judaicas, autoridades religiosas, que perguntam a Jesus literalmente: até quando vais nos deixar na dúvida? Ou até quando terás nossa alma suspensa? Ou ainda, até quando nos tiras a vida? Tudo isso, essas expressões todas, para perguntar uma resposta de Jesus, indicando a necessidade de que Jesus responda a pergunta que lhe fizeram. E essa pergunta é: queremos que nos digas com franqueza, és ou não és o Messias? Logo em seguida, Jesus vai jogar-lhes na face a sua incredulidade, a dureza do seu coração, respondendo assim: já vos disse e não acreditais. E aí, a partir então, seguem os versículos de hoje. Aqui, então, é preciso lembrar que a missão de Jesus é restituir a vida ao povo. E fazer isso significa tirar a vida do povo das mãos destas autoridades, a vida do povo que está presa nas mãos dessas autoridades que dominam esse povo, usurparam o povo de Deus. O povo é de Deus,
o rebanho é de Deus. Jesus então se dirige a esses representantes, essas autoridades religiosas, dirige a elas palavras muito severas, muito duras, respondendo: vós não credes porque não fazeis parte das minhas ovelhas. Já no início deste mesmo capítulo, Jesus havia apresentado, para que a gente entenda o contexto, havia se apresentado como o verdadeiro pastor enviado por Deus para reunir o povo, para reunir o rebanho, deixando muito claro a diferença entre o bom pastor, o pastor verdadeiro, e os ladrões e mercenários na pessoa dessas autoridades judaicas. Além disso, Jesus diz que há alguns que não fazem parte desse rebanho, como vimos há pouco, que mencionei, e são justamente essas autoridades religiosas, os chefes espirituais do povo, os que achavam que estavam muito mais perto de Deus. A essas autoridades, Jesus diz que não fazem parte do rebanho. Por quê? Porque estão excluídos. Estão excluídos por quê? Por causa das suas más ações, dos seus interesses mesquinhos, das suas próprias conveniências, das suas más ações, e é por isso que Jesus então afirma: as minhas ovelhas, como se dissesse assim, diferente de vocês, escutam a minha voz. Portanto, Jesus destaca aqui, ainda mais uma vez, que as ovelhas são suas, as minhas ovelhas, não de vocês, autoridades religiosas judaicas. As ovelhas são de Jesus, as minhas ovelhas. Destaca também que é ele o verdadeiro pastor, porque o pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, muito diferente dessas autoridades. A voz de Jesus, portanto, que é a voz de Deus, é a resposta de Deus às necessidades de plenitude de vida que cada pessoa tem dentro de si. Por isso que essas ovelhas escutam a sua voz. A voz do pastor verdadeiro, do bom pastor, dá uma resposta às necessidades de vida plena, de felicidade, de algo maior, mais bonito e melhor que cada ser humano traz dentro de si. E o que caracteriza a voz de Jesus é que a mensagem de amor emana dessa voz, essa mensagem que emana dessa voz não é imposta, mas é oferecida e simplesmente proposta e não imposta, muito diferente dos líderes religiosos com relação às imposições do povo. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. E aqui nós destacamos o uso do verbo conhecer. Nesse texto é muito importante porque indica um conhecimento verdadeiramente íntimo e profundo dos seus. Eu as conheço. Portanto, o verdadeiro pastor tem intimidade com as suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Depois, então, Jesus faz outra afirmação, dizendo que as suas ovelhas o seguem. E o seguem porque encontram nele a resposta ao seu desejo de vida que não encontram nos poderosos chefes religiosos, autoridades religiosas, que pretendiam ser os pastores do povo, porque Jesus havia dito: crede ao menos nas minhas obras. Então, eles não podem crer nessas obras de Jesus, né? Porque as obras de Jesus são todas realizadas para restituir a vida do povo, em favor do povo, muito diferente da atitude deles, das obras deles, que sufocam a vida desse povo e usurpam. Jesus continua então anunciando: eu dou-lhes a vida eterna. E a vida eterna é um tema que é muito querido, muito caro neste quarto evangelho. A vida eterna não é um merecimento, Jesus deixa claro. Eu dou-lhes a vida eterna, mas é um dom de Deus. E se chama eterna não é porque dura eternamente, durabilidade infinita não tem, mas pela sua qualidade, que é ser indestrutível. Jesus continua com as suas afirmações sobre as ovelhas, então, dizendo assim: e elas jamais se perderão. Jamais se perderão. E diz também que ninguém vai arrancá-las da minha mão. E aqui Jesus dá um aviso muito severo e muito claro às autoridades religiosas para que elas não tentem arrancar essas ovelhas da sua mão, porque ele será o pastor que dará a vida por suas ovelhas. O aviso fica claríssimo e em seguida explica o motivo. O Pai que me deu essas ovelhas é o
meu Pai e meu Pai é maior do que todos. O meu Pai que me deu essas ovelhas e meu Pai é maior do que todos. Mas aqui parece que fica um pouco em dúvida do o que é maior. O meu Pai me deu essas ovelhas e é maior do que todos. O que é maior, o pai ou o rebanho? O sentido, no fundo, não muda muito, porque, na verdade, o rebanho é maior e o mais importante que o pai deu ao filho. Portanto, o pai que deu esse povo a Jesus fez a oferta do maior dom que poderia lhe dar, lhe oferecer. E esse antes, Jesus havia falado que essas ovelhas ninguém tirará da sua mão, que ninguém poderia arrancar as ovelhas da sua mão. Agora Jesus chega a dizer: ninguém poderá arrancá-las da mão do Pai. Portanto, aqui não é possível distinguir entre Jesus e Deus, como faziam as autoridades religiosas, porque Deus e Jesus são a mesma pessoa. O rebanho, então, não está nas mãos de Jesus. Aliás, o rebanho está nas mãos de Jesus, que é a mesma mão do Pai, e que ninguém tente roubar de novo esse rebanho, como as autoridades haviam feito. A frase que será fatal é sobre a blasfêmia, logo depois da qual vai se desencadear a ação de linchar Jesus e apedrejá-lo. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aqui identifica, então, as mãos de Jesus com as mãos do Pai, e agora Jesus diz: eu e o Pai somos um. O número 1 na Bíblia simboliza o número que indica a divindade, ou seja, Jesus está dizendo que ele é Deus, como o Pai é Deus. Eu e o Pai somos um. E esta é, para as autoridades religiosas, uma blasfêmia insuportável. Eles não podem suportar isso. E aí lembramos que o texto desse capítulo 10 do Evangelho da Liturgia para esse quarto domingo não integra, não traz os versículos seguintes que demonstram depois a reação dessas autoridades religiosas depois dessa fala de Jesus. Mas a gente pode resumir. O que eles fizeram a seguir foi o seguinte: tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Disseram que queriam matá-lo porque Jesus estava blasfemando contra Deus, já que Jesus é apenas um ser humano e não poderia se identificar com Deus. Aqui o Evangelho realiza o que havia escrito lá no início, no seu prólogo, quando afirmou que a Deus ninguém jamais viu, mas só o Filho o viu na revelação. Jesus, então, não é um mero enviado de Deus, não é um mero profeta de Deus. Jesus é a manifestação visível e terrena de Deus. E é por isso, então, que ele diz: eu e o Pai somos um. Isso é o fim do mundo para essas autoridades religiosas judaicas. Então, o autor do Evangelho escreve que essas autoridades, portanto, os chefes, pegaram em pedras novamente. Vejam que não foi a primeira vez, para apedrejá-lo, para matar Jesus. Como dissemos, agora vão dizer o motivo. Essas autoridades mesmas dizem o motivo. Abre aspas: não te apedrejamos por causa de uma boa obra, mas por causa de uma blasfêmia. Quando Jesus perguntou: por qual das obras quereis me eliminar? Porque tu, continuam eles, sendo homem, te fazes Deus. O projeto de Deus para a humanidade é que toda criatura se torne filho de Deus e tenha a mesma vida divina. Eu vim para que todos tenham vida. E isso para as autoridades religiosas, que deveriam, aliás, conhecer esse projeto para a vida do povo, na realidade era uma blasfêmia a ser punida com a morte. Termino aqui convidando então para uma prece. Nós poderíamos hoje, nesse domingo tão bonito do Bom Pastor, dizer assim, elevar do nosso coração essa voz: conduza-nos, Senhor, para onde quiseres, e dá-nos a tua paz. És nosso bom pastor, não temos medo de nada quando estamos contigo. Tu és o Cordeiro sacrificado para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque somos segurados firmemente pelas tuas mãos, pelas mãos do Pai, e ninguém pode nos tirar de ti. Que a nossa voz possa ser elevada assim ao céu e que nós possamos seguir a voz, os passos, o caminho desse bom pastor. Uma prece por todas as mães.
boas pastoras de tantas famílias, de tantos filhos e tantos netos. Que elas sejam muito abençoadas. Um grande abraço.